Uma nova geração de navios encomendados por Hitler para destruir o inimigo no mar. Eles são imensos, poderosos, perigosos e maus. Navios monstros, maiores, mais rápidos e mortais do que qualquer outra embarcação. Esta peça é incrível. Faz parte do cinturão blindado do Bismarck. Embarcações fantásticas, projetadas para serem virtualmente insubmergíveis. Que tipo de navio é esse que sobrevive a uma bomba que faz isso? É incrível. Esta é a história da ascensão e queda dos meganavios de Hitler. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios das fanáticas ambições militares do Führer. Estes são os segredos das obras incríveis do nazismo. Os meganavios de Hitler. Novembro de 1944, Ártico. A maior arma nazista, o Tirpitz, está sob ataque. Disparar, Anton! Disparar, Bruno! 28 bombardeiros aliados lançam cargas de 6 toneladas. Os 1.700 homens a bordo contam com a engenharia deste enorme navio para salvar suas vidas. Os restos dessa batalha ainda jazem neste fiorde norueguês. Nossa! Esse é um pedaço de metal bem pesado. Só pode ter vindo do Tirpitz. É emocionante tocar nele. Num pedaço do navio que não existe mais. Esta é a prova física de que essa fera mitológica existiu. É uma maravilha. O arqueólogo de campos de batalha Dr. Tony Pollard está explorando o local do descanso final do Tirpitz. E pela primeira vez, câmeras documentais revelarão o que resta do meganavio de Hitler. Os restos do Tirpitz ainda estão no fundo deste fiord. Ele foi o último dos meganavios de Hitler. Mas mesmo sendo um navio solitário, ele impunha uma ameaça de peso aos ingleses. E a Marinha Real fez dele seu alvo número 1 e não se detinha diante de nada para caçá-lo. A história dos meganavios de Hitler começa mais de 4 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Em 1935, a Alemanha nazista está em ascensão e Hitler tem planos para dominar o mundo. Ele está fortalecendo suas forças armadas, mas sua maior fraqueza está no mar. A marinha de Hitler é apenas uma fração do tamanho da de seus rivais europeus. As limitações ao tamanho da marinha alemã remontam ao Tratado de Versalhes de 1919, fim da Primeira Guerra, quando a máquina militar da Alemanha é maciçamente reduzida. O motivo disso é garantir que a Alemanha não fará a mesma coisa de novo. Mas claro, quando Hitler sobe ao poder em 1933, ele começa a violar esse acordo. E os aliados não têm poder para evitar tudo isso. Hitler quer uma marinha que mostre ao mundo o poderio extremo do Terceiro Reich. Mas fazê-lo enxergar a realidade será uma difícil tarefa. A compreensão de Hitler da marinha era muito limitada. Ele gostava de pensar em si mesmo como um grande líder militar, mas na verdade seu treinamento militar se resumia aos seus feitos na Primeira Guerra, quando ele conseguiu chegar a cabo. Questões navais, não. Ele não estava sintonizado nisso. O homem a quem Hitler apela é o almirante Erich Rieder, um veterano da estratégia da batalha naval. Hitler conta com ele para revolucionar a marinha alemã. Mostre-me o que tem aqui e como preparou.
Hitler imaginava que qualquer guerra futura seria parecida com sua experiência da Primeira Guerra, onde grandes números de navios pesadamente armados e blindados, navios de superfície, disparavam um contra o outro, arremessando bombas em grandes extensões de oceano, vendo quem conseguia afundar quem. Não seria mais complicado que isso. O plano de Hitler requer os maiores couraçados que o mundo já viu. Ele entrega as primeiras plantas de sua frota, 2 couraçados enormes, Bismarck e Tirpitz. Para acompanhar as outras marinhas, estes 2 couraçados serão de 50.000 toneladas cada. A mera ameaça desses navios será suficiente para deter os ingleses, caso seja necessário. O Tirpitz e o Bismarck, 2 dos maiores couraçados que a Alemanha construiu na década de 1930, eram maiores do que qualquer coisa que os ingleses e os franceses tinham. Bismarck e Tirpitz são tão grandes que poucos estaleiros têm estrutura para construí-los. Um é o Blohm & Voss em Hamburgo. O especialista em engenharia militar Mike Pavelek está explorando o local que ainda é um estaleiro ativo. Embora esteja totalmente coberto hoje, este é o ponto exato onde nós estamos, Carreira 9, onde Blohm e Voss construíram o Bismarck. Imagine uma rampa indo daqui até a beira da água, uns 300 metros, onde eles puseram aquilo em 1936. Isso é incrível. É onde o Bismarck foi efetivamente feito. Uma verdadeira floresta de vigas de aço e gruas povoavam a rampa. Elas agiam como uma espécie de andaime enquanto peças eram trazidas para construir o navio. Algo bem parecido a um hangar aberto. Ambos os navios terão mais de 240 metros de comprimento, cerca de 37 metros de largura e 18 andares de altura. Até hoje, há remanescentes de sua construção. Esta peça é incrível. Isso faz parte do cinturão blindado do Bismarck, a chapa blindada que ficava do lado de fora do casco para protegê-lo em áreas críticas. Esta peça sobrou, depois da guerra foi achada e está aqui hoje. É um pedaço enorme de aço. A chapa blindada do Bismarck é projetada para suportar uma carga explosiva de 250 quilos de TNT. Ele era tremendamente bem blindado, era o melhor couraçado blindado que o mundo conhecia. E certamente foi o caso de os alemães exagerarem na engenharia de seus navios, como faziam com tudo. O almirante Hitler quer que os navios sejam insubmergíveis. Primeiro, seus projetistas criam cascos de 2 camadas super fortes. A construção do casco duplo significa que há uma camada externa de metal e também uma camada interna. O casco externo aguenta o estrago, desde que o interno permaneça intacto. Para sobreviver a ataques de torpedos, bombas e ataques aéreos, cada um tem 22 compartimentos herméticos para isolar inundações internas. Esses compartimentos foram projetados para, se o navio fosse penetrado por uma bomba, aquele setor seria lacrado e o resto do navio não inundaria. Ele continuaria flutuando inviável como uma plataforma. 14 de fevereiro de 39, Hamburgo, Alemanha. Em fevereiro de 1939, assim que o primeiro casco é terminado e o navio pode flutuar, Hitler aproveita a oportunidade para inaugurá-lo. $60.000 espectadores comparecem para ver o batismo do primeiro meganavio de Hitler. Com este desejo ardente, o povo alemão recebe o novo couraçado Bismarck. Pelo comando do Führer e do chanceler, eu te batizo Bismarck. A questão é, para Hitler, o Bismarck tem a ver com prestígio. É um símbolo de status. É dizer, eu tenho o maior navio de guerra do mundo. 6 semanas após o lançamento do Bismarck, Hitler lança sua segunda superarma.
o Tirpitz. Eu te batizo Tirpitz. Quando Hitler olha para o Bismarck e o Tirpitz, ele vê uma imagem do próprio prestígio. Eles são imensos, poderosos, perigosos, maus. São uma projeção do poder e autoridade de Hitler. Os dois novos navios de Hitler estão na água. Logo estarão prontos para a guerra. Hitler está encantado com o progresso de sua nova estratégia naval. Mas o Bismarck e o Tirpitz são apenas o começo do plano de Hitler para a nova marinha alemã, algo que ele expressa em um manifesto conhecido como Plano Z. O Plano Z, com as embarcações, era um plano para aumentar bastante a marinha alemã. Hitler, com este plano, pensava em fazer da marinha um meio de dominar o mundo. Em termos de embarcações, o Plano Z era uma série de versões maiores e melhores do que o Bismarck e o Tirpitz. O primeiro era o H-39, com cerca de 60 mil toneladas e 265 metros de comprimento, com canhões ainda maiores. Maior ainda, o H-42 pesa mais de 90 mil toneladas e tem mais de 300 metros de comprimento. E o último, o H-44, que era gigantesco, 155 mil toneladas, mais de 400 metros de comprimento, com canhões de 508 milímetros de diâmetro. Ponha isso em perspectiva. Provavelmente o maior canhão que os aliados estavam usando na Segunda Guerra era de 210 milímetros. Então estamos falando de algo absolutamente enorme. O custo total estava estimado em mais de 33 bilhões de Reichsmarks. Mas no final, a Alemanha teria a marinha mais potente do mundo. A Alemanha deveria ser a maior potência na Terra e, portanto, simplesmente precisava também não só das maiores edificações, mas também dos maiores couraçados como símbolo de poder da força da Alemanha. Mas nem os maiores estaleiros de Hitler têm a infraestrutura para acomodar embarcações desse tamanho. Esta é a maior doca seca que eu já vi na vida. A solução nazista é construir o Elbe 17, localizada a curta distância de onde o Bismarck está sendo acabado em Hamburgo. É uma das maiores docas secas jamais construídas. Tem 350 metros de comprimento, 60 de largura e 14,5 de profundidade. O navio atrás de mim é um bom exemplo do tamanho e da escala dos navios que Hitler queria construir na Segunda Guerra. Hitler concede a Hitler recursos ilimitados para acelerar a expansão naval, mas com uma condição. Ele quer os novos navios depressa. Não posso terminá-los antes de 1948. Não tem como, mein Führer. Não, isso não serve, almirante. Eu preciso deles. Se eu posso construir o terceiro Reich em 6 anos, então, com certeza, a Marinha pode construir esses 6 navios em 6 anos. E o motivo para as exigências impossíveis de Hitler logo fica evidente. Em setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. A resposta do Ocidente é mais rápida do que Hitler previa e os planos de Hitler correm perigo. Inglaterra e França declaram guerra e, de repente, a Segunda Guerra Mundial começa e isso desarranja todo o Plano Z e o de rearmamento futuro. Por isso, o Plano Z fica parado, porque no momento a meta mais imediata é derrotar a França, o que será feito predominantemente por terra e ar, não com poderio naval. Com o Plano Z suspenso, a prioridade de Hitler é levar o Bismarck e o Tirpitz para a batalha. Navios grandes pedem canhões grandes. Se os ingleses têm os de 38 centímetros, o Bismarck tem de ter. Não podemos ter navios menores em qualquer aspecto. Hitler exigia canhões maiores por uma razão muito simples. Com isso, você pode superar seu inimigo.
Então, se o inimigo pode disparar uma cápsula a 20 quilômetros e você 22, então você tem uma vantagem de 2 quilômetros para não ser atingido. Verão de 1940 e as batalhas terrestres de Hitler são um sucesso. A Alemanha nazista controla quase toda a Europa Ocidental. Boa notícia para Hitler: 10 meses após ser adiado, o Plano Z pode ser retomado. Sobrava apenas um inimigo da Alemanha na Europa, que era a Inglaterra, e como ela era uma potência naval, esta era a chance de Hitler para retomar seu Plano Z. Construir uma frota alemã grande e poderosa para pressionar a Inglaterra e então derrotá-la. Com mais de 80 couraçados e 500 U-boats, podemos derrotar qualquer marinha do mundo. América, Grã-Bretanha, Japão. Não estamos mais falando de 8 porta-aviões, estamos falando de 20, falamos de 80 acoraçados. O mundo parecia estar aos pés deles, eles estavam confiantes, animados em excesso, eram como crianças numa loja de doces. O Plano Z volta quando o primeiro mega navio de Hitler está pronto para ser lançado ao mar. A batalha pelo Atlântico começava a acontecer e, finalmente, o Bismarck estava pronto. Um couraçado imenso, o maior do mundo, com enorme poder de fogo. E também havia uma sensação de confiança de que ele sairia pelo Atlântico e causaria um impacto enorme. Em 18 de maio de 1941, o Bismarck parte em sua missão inaugural sob o comando do almirante Lütjens. Com o codinome Exercício Reno, sua tarefa é atacar os comboios que fornecem à Inglaterra os materiais essenciais para que ela continue a lutar. 23 de maio de 1941, Estreito da Dinamarca, Atlântico Norte. Quando Bismarck partiu, os ingleses estavam decididos a afundá-lo. E não só porque eles temiam seu potencial como arma, mas também porque sabiam que ganhariam prestígio se o afundassem. Logo, Bismarck está sendo perseguido por navios da Marinha Real, liderados pelo HMS Hood, o orgulho da frota britânica. Reportando ao comandante, navio pronto para a batalha. Bismarck e Hood trocam fogo pesado. Este filme alemão mostra os enormes canhões de 381 milímetros do Bismarck disparando contra o Hood de uma distância de cerca de 15 quilômetros. O Bismarck afunda o Hood com um tiro direto. O HMS Hood possivelmente era o navio mais famoso da Marinha Real. Mas até que seus couraçados, que seus porta-aviões. Era o único navio que todos conheciam na Inglaterra. E afundá-lo com um tiro foi um golpe terrível para os ingleses e um prêmio para Hitler. Mas o Bismarck também sofre danos. Agora, todos os navios disponíveis da frota britânica perseguem o Bismarck, querendo vingança. 2 dias depois, aviões do porta-aviões inglês Ark Royal interceptam o mega navio de Hitler, que é alvo de torpedos de 457 milímetros pesando 725 quilos. Um acerta o alvo. O torpedo atingiu o calcanhar de Aquiles do Bismarck. Ele explodiu na sala de pilotagem, na popa da embarcação, e ela foi inundada, o que travou o leme do Bismarck, e dessa maneira foi selado o destino da embarcação. Na Alemanha, Reeder recebe a notícia que o Bismarck está condenado, pois Lütjens ordena que seus homens lutem até o fim. Envie isto ao almirante Lütjens. Nossos pensamentos estão com você e seu navio. Nós desejamos sucesso em sua luta desesperada.
Encarando a perda certa do Bismarck, para Hitler a melhor opção era o navio afundar com a bandeira desfraldada, porque simplesmente era a única saída, melhor do que entregar a embarcação ao inimigo. Em 27 de maio de 1941, após quase 2 horas de bombardeio contínuo, o maior couraçado de Hitler afunda em sua primeira viagem. Quase 2.000 marinheiros são perdidos. Para Hitler, é um desastre de propaganda, e ele responsabiliza pessoalmente Raeder como chefe da marinha. É inútil ter um navio como o Bismarck no fundo do mar. Qual a utilidade de ter um navio importante como esse? Diga-me! Eles são totalmente inúteis! Só venceremos a guerra no mar com ousadia, mein Führer. Como assim ousadia? Com quem pensa que está falando? Hitler perdeu a fé em Raeder e seu plano Z. A classe H de navios é cancelada e todos os materiais desviados para a construção do U-Boats. Mas Hitler ainda tem um mega navio à sua disposição. Ele manda o Tirpitz assumir uma posição estratégica na Noruega. A Noruega era importante para a Alemanha nazista por uma série de razões. Era um possível alvo para uma invasão aliada. E foi por isso que a muralha do Atlântico alemã se estendia do norte da Noruega até a costa espanhola. Mas também estava próxima da rota dos comboios do Ártico, onde navios da Marinha Real escoltavam navios para a Rússia, levando suprimentos vitais para o esforço de guerra russo. E se os alemães quisessem atrapalhar os comboios, eles tinham que estar na Noruega. O plano de Hitler para o Tirpitz logo começa a compensar. O Tirpitz não precisava sair do porto para ser um problema para a Marinha Real. O simples medo de sua presença bastava para que eles pudessem reforçar a escolta dos comboios com navios que poderiam estar sendo usados em outros lugares. Isto serve a Hitler. Ele não quer enfrentar os aliados. Mas na véspera do ano novo de 1942, contra as ordens de Hitler, uma força-tarefa naval alemã ataca um comboio aliado nas costas da Noruega. Hitler fica furioso. Suas ordens foram desobedecidas. A frota de alto mar não teve papel importante nessa guerra. Temos poder de luta parado, enquanto o exército não para de combater. Falta marinha, homens e ação dispostos a lutar. O uso de navios importantes para atacar comboios comerciais é estritamente contra minhas ordens. Minhas ordens, almirante! Todos os navios importantes serão agora desviados. Suas armas e tripulações serão mandadas imediatamente para a Noruega para dar apoio à defesa da costa. O rompante de Hitler é a última gota para Raeder. Humilhado pelo descarte do plano Z, e agora vendo sua frota sendo desmantelada, ele se demite. Seus navios são desmontados e suas armas enviadas para a muralha do Atlântico. Mas um navio é exceção. O Tirpitz. Hitler tem planos para seu valioso couraçado. Em março de 1943, ele o envia mais ao norte para ficar à espreita num fiorde ártico. O Tirpitz passou 18 meses ancorado em Kafjord, aqui atrás de mim. E havia motivos para isso. Um é que era um navio enorme e precisava de muito combustível para se movimentar. E não havia muito sobrando. Por isso, ele precisava conservá-lo ficando totalmente parado. Uma nova tripulação fica cuidando do mega navio ancorado. Dentre os mais de 2.500 homens a bordo está o tenente Willibald Volsing, de 18 anos. Recém-treinado no uso de armas, ele tem um papel vital na proteção ao navio. Em Kafjord, o Tirpitz está à espreita, como um dragão na toca. Ele aguarda para bater seus predadores
e não terá de esperar muito. No verão de 1944, após a libertação de Leningrado e o bem-sucedido Dia D, a guerra está decididamente a favor dos aliados. Para o desconforto da tripulação do Tirpitz, os ingleses agora o têm como um alvo. Para o primeiro-ministro inglês Churchill, o Tirpitz passou a ter uma enorme importância. Ele o chamava de a besta, e não era somente caso de abatê-lo, por ser uma arma perigosa. Era caso de abatê-lo porque seria uma grande vitória psicológica e ele estava determinado a, fosse como fosse, igual ao Bismarck, o Tirpitz teria que ser afundado. O Tirpitz está tão bem defendido que o melhor modo de atacá-lo é pelo ar. Mas os nazistas criam uma tática defensiva revolucionária. Veja essas coisas, elas são incríveis. Parece um acampamento pré-histórico. Mas estas são as bases das máquinas geradoras de fumaça. E estas são as latas nas quais algum tipo de propulsor, esta coisa branca, é queimado. Isso bombeia nuvens de fumaça branca, densa. A ideia para os alemães era ocultar com elas o navio no fiord dos bombardeiros inimigos. Esse espaço, que é imenso, poderia ser preenchido pela fumaça em menos de 10 minutos. Mas há um problema. Tudo bem usar recipientes de fumaça e ficar cercado por uma nuvem enorme para seu inimigo não ver você. Mas o ruim é que você também não enxerga o inimigo. Para evitar ficarem cegos com a fumaça, os nazistas exploram o terreno irregular do lugar. O que os alemães fizeram então? Colocaram baterias antiaéreas nos penhascos, acima da fumaça. Assim podiam ver as aeronaves inimigas. E bem aqui está uma mureta circular irregular, feita de pedra. Mas em cima, vemos que tem concreto. Ou seja, as armas ficam numa base. E também podemos ver uma base aqui, nesse recesso circular. Mas aqui nesse ponto, a localização é ideal. Tem uma visão incrível naquela direção e naquela. Você via os bombardeiros inimigos chegando de longe. E há diversas delas aqui. Tem uma aqui, uma ali e uma mais atrás. É uma pequena fortaleza. O lugar está fortemente protegido, protegendo o navio lá embaixo. 15 de setembro de 1944, Yagonik, Rússia. Em setembro de 1944, 2 esquadrões de Lancasters, inclusive os Dambusters, famosos por suas lendárias incursões na Alemanha um ano antes, partem de uma base de reabastecimento no noroeste da Rússia. 21 deles carregam uma nova arma. A Talboy era uma bomba projetada pelos ingleses para penetrar alvos como bunkers de concreto ou o convés de um navio. Quando ela era lançada, ela podia atingir velocidades quase supersônicas quando atingiam o solo. A bomba de 5.000 quilos era absolutamente devastadora. Era a arma perfeita para se usar contra o Tirpitz. Nossa! Não tem erro. Isso só pode ser uma cratera de bomba. Enorme. O tamanho é incrível. Nós podemos ver onde a bomba caiu na montanha e espalhou pedaços maciços de pedra. Nossa! Caramba! Nossa! Isso é um fragmento de bomba. E... quer saber? É o maior que eu já vi. É fenomenal. Espantoso. Olha o tamanho disso. Aço sólido. Veja. Ele se curva sob a rocha. E sua espessura é igual ao comprimento dos meus dedos. É de uma Talboy. Isso nos diz que a cratera foi feita por uma Talboy.
E elas só foram usadas uma vez aqui, durante a Operação Paravane, em 15 de setembro de 1944. Que incrível! K-Fjord. No Tirpitz, as sirenes dão o sinal da aproximação de bombardeiros. O jovem oficial Willibald Volsing relembra o momento em suas memórias. Fomos informados que 25 bombardeiros Lancaster estavam vindo diretamente até nós. Nós apontamos nossos canhões e esperamos eles estarem ao alcance. Disparar, Anton! Disparar, Bruno! A fumaça usada como defesa enche o fiord e começa a encobrir o navio. Do convés do Tirpitz, os canhões desencadeiam uma barreira de fogo, enquanto a primeira leva de Lancaster entrega sua carga moral. Uma das 16 bombas Tauboy lançadas atinge diretamente o Tirpitz. Willibald Volsing se recorda do impacto. A bomba perfurou toda a frente do navio, mas ele continuou na superfície. Imagine a devastação que não deve ter causado. Ela passou pelo convés e foi até o fundo, abrindo um buraco de 12 metros na lateral. Tinha água jorrando de todo lado, homens mortos em toda parte. Mas o fato é que ele não afundou, só foi muito danificado. Que tipo de navio é esse que sobrevive a uma bomba que faz isso? É incrível. A fantástica engenharia do meganavio o salva. Os compartimentos herméticos e o casco duplo evitam que afunde. Mas internamente, o dano é catastrófico. Ele não podia ser consertado, não servia mais, só para ser uma plataforma flutuando e nada mais além disso. Seus dias de navegação tinham acabado. Mas os ingleses não sabem que o Tirpitz está fora de ação. Para eles, o navio ainda é uma ameaça. E para os nazistas, vale a pena salvá-lo por isso. Engenheiros tapam um buraco gigante no casco. E com a guerra indo mal para os nazistas, o Tirpitz navega para o sul para proteger o porto estratégico de Tromsø. Para proteger o navio deles, os alemães levantaram um banco de areia para ele ficar seguro. Caso o navio seja atingido de novo, ele vai assentar na areia e não afundar. E o Tirpitz se torna parte da muralha do Atlântico. Os nazistas podem pensar que agora o Tirpitz é insubmergível, mas eles cometeram um erro crucial. Ele se colocou diretamente no alcance dos bombardeiros da RAF, que operam a partir da Escócia, e o meganavio nazista é seu alvo número 1. 12 de novembro de 1944, Losemount, Escócia. Decididos a terminar o que começaram, os esquadrões britânicos partem em outro ataque ao Tirpitz. Na Noruega, os aviões são detectados e a tripulação do Tirpitz se prepara para reagir. Todos estavam em posição quando os bombardeiros nos sobrevoaram, mas havia um problema com o sistema automático de disparo. Não conseguimos rastrear os aviões com os canhões e erramos os tiros. Não abatemos uma aeronave sequer. Estas são imagens reais do ataque ao Tirpitz. A primeira bomba que cai atinge o alvo. O navio estremece.
Em 90 segundos, 6 toneladas de bombas explodem no navio e ao seu redor. A bordo, o caos era total. As explosões ocorriam ao nosso redor. Ondas de choque das bombas explodindo no fiord fazem o Tirpitz inclinar de lado, desalojando-o do banco de areia protetor. A água começa a entrar e o Tirpitz tomba com 1.700 homens a bordo. O tenente Volsin é um das centenas de marinheiros presos dentro dele. Estamos no ponto exato onde o Tirpitz virou em 1944. Se você estivesse aqui 70 anos atrás, teria visto o casco imenso se estendendo à sua frente, como uma baleia na superfície. Tudo isso é material do barco? Sim, tudo. O Tirpitz virou de lado e depois afundou. Então muita coisa que estava no alto teria Caído no fundo. caído no leito. Apesar de uma operação de resgate na década de 50, cerca de 20% do Tirpitz continuam espalhados pelo fundo do fiord. Agora, pela primeira vez, câmeras documentais revelarão o que resta da maior arma de Hitler. Está quase pronto. Agora já pode ir. Esta equipe de mergulhadores experientes é especializada em exploração de naufrágios. Hoje, nada será retirado dos restos do navio. Incrível! Esses destroços são realmente incríveis. É como se um gigante tivesse pego o navio e o agitado, e tudo dentro dele tivesse caído no fundo do fiord. E é isso que estamos vendo agora. Tem um monte de coisas ali. A visibilidade é muito boa. Este é um canhão antiaéreo de 20 milímetros. Estas são cápsulas com pavios, veja. Incrível. Essa é a parte pontuda de um dos projéteis disparados pelo navio. Canhões enormes. O alcance deles era de 30 a 50 quilômetros. Armas incríveis. O navio tinha 8 assim. Isso é cordite. São pedaços de cordite. O explosivo das cápsulas, ele vem assim, parece espaguete amontoado. Se tirar isso da água hoje, e se você quiser acender, ele vai funcionar, vai pegar fogo. Em 1944, a situação era desanimadora para Volsin e os outros sobreviventes. Nós nos agarramos ao que pudemos achar para ficar à tona da água gelada que entrava por todo lado. Logo estava na altura da cintura e nós sabíamos que tínhamos pouca chance de escapar com vida do navio virado. Apesar da chapa blindada e o casco de aço grosso que deixava o Tirpitz impenetrável, agora aprisiona os que estão vivos dentro dele. 30 minutos depois de o Tirpitz virar, somente o casco permanece acima da superfície do fiord. E a maré está subindo. Não adianta. Não temos saída. Já tentamos de tudo. A maioria dos homens ficou presa a bordo e teve início uma grande operação de resgate. Eles estavam sobre o casco com maçaricos, tentando abrir buracos, e ouviam os homens batendo no metal. Socorro! Socorro! Eu não fazia ideia que tinha tanto material aqui. É interminável. Interminável. O Tirpitz continha muitas toneladas de cabos, canos e máquinas. A maior parte foi descartada durante o resgate. Agora ela está no fiord, juntamente com pedaços imensos de chapas blindadas. Nossa, é uma chapa blindada que foi cortada na operação de salvamento, mas foi jogada na água. Eles não levaram embora. Veja, chapas de aço bem grossas.
Cortar o aço era a única chance de salvar os homens presos lá dentro. Vamos sair dessa. Ei! Estamos aqui! Tem alguém aí? Socorro! Eles tentavam desesperadamente mandar sinais para os camaradas lá fora. Eles batiam contra as paredes do navio. Dos 1.700 membros da tripulação a bordo do Tirpitz, quase 1.000 morreram. Eu achei um livro. Fantástico. É inacreditável. Dá para ler perfeitamente. Parece que está aqui há 2 dias. Dá para ler a palavra guerra. Guerra? Bem adequada. Encontrei o que parece ser a parte de um cinto ou de uma medalha. Está bem aqui. Veja, na verdade é um botão. Estou vendo. Que incrível. Certo, devolva e vamos deixar aí. É comovente ver uma coisa assim tão pessoal. Mostra o lado humano dessa história. E eu acho que é muito fácil ser levado pela mecânica, pela engenharia, pela escala desta arma. É o que este navio é. Mas tem um lado humano da história. Relacionado a homens, indivíduos, pessoas, a vida e morte. E está tudo lá embaixo. Temos que respeitar isso. Esse naufrágio tem de ser preservado e lembrado, porque é um túmulo e um memorial. Em 12 de novembro de 1944, a missão de resgate adentrou à noite. Depressa! A água está subindo! Graças a Deus! O tenente Volsing foi um dos 87 marinheiros resgatados. O naufrágio do Tirpitz marca o fim definitivo das aspirações navais de Hitler. No fim de 44, no oeste, os aliados estão avançando pela Europa. No leste, os soviéticos abrem caminho até Berlim. E agora os 2 meganavios de Hitler, símbolos de status do Terceiro Reich, estão submersos. Os meganavios de Hitler fracassaram porque não eram muitos e não tinham o apoio de outras embarcações e muito menos de poderio aéreo, de porta-aviões. E na Segunda Guerra era preciso ter couraçados e poderio aéreo, algo que os nazistas nunca desenvolveram. Navios grandes são coisa do passado. A guerra foi dominada pelo poderio aéreo, por submarinos, e não é coincidência aviões terem tido um papel vital no afundamento de ambos os navios. Depois da guerra, o almirante Rieder foi condenado à prisão perpétua no julgamento em Nuremberg por violar o Tratado de Versalhes. Libertado por estar com a saúde fraca, ele morreu em 1960. Willibald Volsing retomou a vida civil na Alemanha. O naufrágio do Tirpitz põe fim à era dos meganavios nazistas. Nunca mais couraçados como esses dominarão os mares.